Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Samuel e no vídeo de hoje eu vou estar tratando com vocês. Sou praticante de magia natural e no vídeo de hoje eu vou estar tratando com vocês a respeito dos quatro elementos e os seus respectivos elementares. Então eu vou estar falando além dos quatro elementos da natureza, eu vou estar abordando os elementares de cada elemento químico e contextualizando também o conceito de elementar. Então, o que vem a ser o elementar, os elementares da natureza. Então, eu vou estar começando falando dos quatro elementos. Então, o primeiro elemento, como a grande maioria conhece, é o ar. Então, o elemento ar está presente no nosso meio, é o oxigênio que nós respiramos, mas o elemento ar, ele além de ser um elemento físico, ele também tem um composto energético. Então, assim como todos os outros elementos da natureza são constituídos de energia. Então, a matéria física, ela é constituída de energia. Então, é energia potencial, energia da natureza. Então, o elemento ar, ele controla todo o ciclo do oxigênio durante quando as plantas realizam a fotossíntese, elas absorvem aí o gás carbônico e liberam o gás oxigênio, que é fundamental na sobrevivência da nossa espécie e de todos os seres vivos da natureza em geral. Então, o elemento ar ele é fundamental na constituição da vida no nosso planeta. Então, ele é um dos elementos mais leves também encontrados, o elemento ar. Ele é constituído basicamente de dois átomos, O2, né? O2, oxigênio, e, então ele é um elemento que, é, fisicamente falando, controla todo o meio orgânico natural em que vivemos, tanto no meio físico natural ou quanto em qualquer ambiente o ar, o oxigênio está presente. Então, ele é um elemento fundamental para a formação da vida em geral. Então, só que além disso, o elemento ar dentro da bruxaria natural, ele simboliza o conhecimento, o fluxo de sabedoria, inteligência. Então, ele está bem conectado à espiritualidade, à parte energética que rege a intelectualidade, a expansão de ideias, a intuição criativa, a sabedoria, o conhecimento, enfim, tudo que está relacionado ao conhecimento, à sabedoria. E esse é um dos elementos que eu mais me associo, que eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, estudar muito, então sempre estou pesquisando, sempre estou em busca de informação, em busca de conhecimento e, portanto, então eu tenho uma conexão forte com o elemento ar, que simboliza expansão de ideias. Então, quem gosta de pintar, desenhar, escrever, ler, tem uma forte conexão com o elemento ar e se comunicar. Então, às vezes, quem é muito fechado pode estar com a falta de trabalhar o elemento ar. Quem é muito aberto, fala, gosta de se comunicar muito, fala muito, às vezes está com um excesso desse elemento na sua conexão energética com, é, com o elemento em geral.
Então, no meu caso, eu tenho um equilíbrio com o elemento. Eu não gosto nem de falar muito, nem sou tão fechado a ponto de ser muito intrínseco nas minhas ideias. Eu sempre gosto de expor de alguma forma, pintando, desenhando, escrevendo, de alguma forma eu busco me expressar as minhas ideias, conversando com meus amigos, enfim. Então, em um contexto geral, é o elemento ar. O próximo elemento é o elemento terra. Então, a terra, está conectada é, à vida em geral, assim como o elemento ar. Então, a terra, as plantas dependem da terra para captar os nutrientes que vêm da terra, enfim, os nitratos, todos os minerais, as plantas captam pela raiz e da raiz elas captam pela terra. Então, todos esses nutrientes, a terra ela é fundamental na sobrevivência das plantas, em principal, e as plantas que servem os vegetais de alimento para nossa espécie de outros seres vivos. Então, o elemento terra é outro elemento indispensável na constituição da vida no nosso planeta em geral. Então, além disso, agora dentro do contexto mágico, energético, o elemento terra, ele simboliza a firmeza de ideias, de emoções. Então, está bem simbolizado a concretizar ideias, concretizar planos, objetivos, metas. Então, está relacionado a essa parte de concretizar coisas, concretizar ideias enfim, é um elemento que ajuda e rege muito nessa parte energética. O próximo elemento é o elemento fogo. O elemento fogo, ele é um dos elementos mais fortes da natureza. Então, o fogo ele simboliza a parte das intensas emoções, a parte espiritual, energética relacionada ao amor, à sexualidade, enfim, o amor, o fogo está conectado a todos os demais elementos de forma bem mais intensa. Então, ele é um elemento muito complexo. Inclusive, os elementares que regem ele também são os dos mais complexos entre os demais elementos. E o próximo elemento é o elemento água, que também é um elemento que rege toda a vida e toda a natureza como um todo. E aí o elemento água, ele está também simbolizado a expansão de ideias, emoções, enfim, ao renovo, à transformação, ao início de novos ciclos, novas etapas, e isso tudo está relacionado ao elemento água. Então, esses são os 4 elementos em geral. Então, retomando o primeiro elemento, o elemento ar, o próximo elemento é o elemento terra, o próximo elemento é o elemento fogo e o quarto elemento é o elemento água. Então, além disso, temos um quinto elemento dentro da bruxaria natural, que eu vou estar falando com vocês, mas eu estou apresentando primeiro os 4 elementos básicos que a grande maioria conhece. Então, essa é a visão geral de cada elemento, tanto física quanto espiritual. Então, agora eu vou estar falando com você, eu vou estar mostrando para vocês
Logo em seguida eu vou estar falando dos elementares e, e da conexão com o quinto elemento que rege todos os demais elementos da natureza e do campo cósmico energético que nos cerca, e que inclusive rege o nosso corpo, a nossa vida, as nossas emoções. Tudo tem forte influência e cada um tem uma conexão com um elemento, como no meu caso o elemento ar e o elemento fogo, que eu tenho uma forte conexão com os elementares do fogo. Então eu vou estar mostrando para vocês agora o pentagrama dos 4 elementos. Então dentro da Wicca, a bruxaria natural, nós temos o pentagrama dos 4 elementos. Então cada ponta desse pentagrama simboliza um elemento químico da natureza. E no topo nós temos o quinto elemento, que é o espírito, o nosso espírito. Então todo ser vivo tem uma energia, tem um espírito que rege a energia do elementar. Então todos nós temos uma alma, um espírito. Então todos os 4 elementos estão conectados energeticamente falando ao quinto elemento, que é o elemento, que é o espírito, que é o éter. O éter é o espírito. E, então, Atmos é o ar, Litos é a terra, Plasmos é o fogo e Hidro é a água. Faz menção ao elemento água e éter é o espírito, que é o quinto elemento. Então, eu vou estar mostrando para vocês como é o pentagrama dos 4 elementos da natureza. Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, meu celular está um pouco escuro, mas esse aqui é o pentagrama dos 4 elementos da natureza. Então, em cima nós temos aqui o espírito, que é o elemento que é representado pelo círculo. Temos o elemento água, o elemento ar, o fogo e o elemento terra. Então, cada uma dessas formas está indicando a posição de cada elemento e esse é o símbolo de cada elemento do pentagrama. Então, ele tem uma forma de estrela, como vocês podem ver, e cada ponta simboliza um elemento químico da natureza e que rege cada elementar que eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo. Então, esse é basicamente a constituição do pentagrama, que é um elemento que é o principal símbolo nosso da Wicca, da bruxaria natural, é o pentagrama dos 4 elementos da natureza. Então, eu vou estar mostrando para vocês o meu altar também nesse vídeo, e ali eu vou estar mostrando também como eu represento cada um desses elementos no meu altar. Então, agora eu vou estar falando com vocês dos elementares. Então, cada elemento químico da natureza é representado por um elementar. Então, vou começar pelo elemento ar, que é o elemento mais leve, e ele está conectado aos elementares que a grande maioria conhece, que são as fadas e os silfos. Então, as fadas, elas são elementares do ar
e elas estão conectadas a esse elemento. Então, elas constituem a matéria mais leve e também tem um composto de luz. Então, assim como os silfos, que vamos dizer que é o lado oposto masculino das fadas, vamos dizer assim, mas é só uma comparação. Mas o elemento ar, então, ele é regido pelas fadas e pelos silfos. Então, as fadas, em geral, elas, né, podem ser representadas de várias formas, mas assim como os demais elementares, elas são a energia. Então, não necessariamente você vai ver ou presenciar um elementar, uma fada, na forma que todo mundo conhece. Aquilo é apenas uma representação, mas o elementar ele é uma energia, ele é uma luz, pode aparecer na forma de uma luz, de uma pequena esfera de luz, assim, ó. Depende da forma que ele quer se aparecer, às vezes se conectar com alguém que tenha a oportunidade de ver, mas ou sentir. Então, o elementar ele, na verdade, ele é uma energia que pode assumir uma forma. Então, às vezes, ele pode aparecer sim de uma forma habitual ou na forma de energia, de luz, de energia, que é a forma que o elementar é constituído dentro do seu elemento químico, no caso. Então, as fadas elas regem então o elemento ar e também cuidam, portanto, estão conectadas às plantas, à fotossíntese, à respiração das plantas. Então, elas cuidam de todo esse equilíbrio energético do elemento ar. Então, tudo está conectado às fadas e os silfos, que são, eles regem o elemento ar como um todo. Então, as fadas podem são os elementares que são encontrados da natureza e estão conectados, portanto, à natureza. Então, são elementares que você pode vê-los ou senti-los. Quanto mais próximo e mais conectado à natureza você estiver, melhor para você manter conexão com esses elementares. Então, esse é o elemento ar, que portanto é regido pelas fadas, e o próximo e os silfos, e o próximo elemento é o elemento terra. Esse elemento é também um elemento que eu também gosto muito dos elementares, tem uma conexão também energética. E o elemento terra ele é regido pelos duendes e pelos gnomos. Então, os duendes, eles são elementares da terra, assim como os gnomos, e eles são responsáveis por cuidar das plantas. Então, a tudo que está relacionado às plantas, às árvores, à vegetação, está sob o cuidado das energias elementares dos duendes. Então, eles cuidam das plantas, da energia, eles ajudam a trabalhar a energia das plantas, da, em geral, das plantas, árvores, flores, enfim. São todas, estão todas conectadas a esses elementares que podem ser representados pela forma, o anãozinho e chapeuzinho, como todo mundo conhece, ou na forma de energia também, que eu tenho um relato, existe um relato, né, de um canal que eu recomendo também no YouTube, ela é praticante Wicca também. Eu não lembro bem o nome dela, mas ela conta um relato do elementar que ela viu na forma de uma raiz e de uma raiz energética que vinha assim na forma de energia e estava conectada a uma planta. Então, na visão espiritual, ela conseguiu enxergar essa energia, que pode ter sim ser um duende,
mas na forma de energia, mas também, assim como as fadas, eles podem aparecer na forma habitual também, de acordo com a forma que eles melhor sentirem de se apresentar. Além dos duendes, nós temos os gnomos. Os gnomos, ao contrário dos duendes, eles são um pouco maiores e são aqueles velhinhos, barbudinhos, de chapéu, e eles cuidam dos minérios. Então, onde que eu encontro gnomos? Então, os gnomos podem ser encontrados nas minas, eles cuidam do ouro da terra, que estão situados embaixo da terra. Então, minérios, pedras, cristais, tudo que está relacionado a pedras ou, e minerais são cuidados e estão conectados aos gnomos. Então, os duendes cuidam das plantas e os gnomos cuidam das pedras, da natureza, aos minerais da terra em geral. Então, é o local mais propício de você se conectar a esses elementares, é local de montanha, local que tem minas, que tem cavernas, é onde você pode encontrar pedras, cristais, enfim. E os duendes estão conectados às plantas, à vegetação em geral, às plantas, né, bosques, enfim. E até no jardim da sua casa, dependendo, pode ter um duende, um elementar conectado ao seu jardim, às suas plantas. Por isso que o cuidado essencial com a natureza é fundamental, é indispensável para você manter uma amizade, uma conexão com os elementares em geral, tanto do ar quanto do da terra, do ar, que é do fogo e da água, que eu vou estar falando agora, logo em seguida. Então, eles basicamente então cuidam os duendes cuidam das plantas e os gnomos estão conectados aos minérios e às rochas em geral. Então eles cuidam dessa parte energética. O próximo elemento é o elemento fogo. Então, é o elemento mais forte, como eu havia falado com vocês. E o elemento fogo, ele é regido pelas salamandras e pelos dragões. Então, na verdade, então são os elementares mais fortes da natureza, do elemento químico, são os elementares do fogo. Então, as salamandras, elas podem ser representadas como uma pequena cobrinha de fogo, na forma de energia ou na forma de uma pessoa de fogo, de energia que pode ser representada através da chama do fogo. E os dragões também são seres mitológicos, mas que também estão conectados ao elemento fogo, representam o elemento fogo. Inclusive, eu tive uma forte conexão com os dragões, são os meus seres do fogo prediletos. É energia que eu gosto muito de me conectar com esses elementares. Então, inclusive, sim, a representação deles é muito essencial. Só em você ter uma representação, você já tem uma inicial conexão com esse elementar, assim como os demais elementares. Então, seja a representação de um duende, de uma fada, de um gnomo, enfim. Então, esses são os elementares do fogo. E os elementares da água são as sereias, as ninfas e as ondinas. As sereias, então, ambas são elementares da água. Então,
As ondinas podem ser representadas pelos feixes de luz, que a grande maioria vê numa gruta, numa cachoeira, que a água forma aqueles feixes de luz, que é a translúcida na água. Aqueles feixes estão conectados às ondinas. E as ninfas e as sereias são mais complexas e também estão conectadas podem assumir uma forma energética, mas a grande maioria conhece as sereias da forma representativa, mas também depende, elas podem assumir como uma energia, elas podem ser representadas de várias formas, mas a forma mais habitual é a tradicional, que a grande maioria conhece. Então, elas são elementares protetores da água, regem todo o equilíbrio das marés, o oceano está conectado ao mar, os rios, lagos, lagoas, enfim, oceanos. Então, as ninfas em geral cuidam e você pode vê-las não, sentir e se conectar às energias em regiões de cachoeira, lagos, bosques que têm grutas e fontes de água, e assim como as sereias também, que estão mais conectadas ao mar, ao água salgada, ao mar em geral. E as ninfas e as ondinas estão mais conectadas à água, os rios, os lagos em geral, que são fontes de água doce. Então, cada elementar tem locais específicos de energização, de conexão energética. Então esses são os elementares da água. Então, retomando, o elemento ar é representado pelas fadas e os silfos, o elemento terra é representado pelos duendes e gnomos, o elemento fogo é representado pelas salamandras e os dragões, e o elemento água é representado pelas sereias, ondinas e as ninfas. E o espírito não tem um elementar próprio, o espírito ele rege todos os elementares e está conectado também ao nosso corpo astral, que é o nosso corpo espiritual, que também está aberto à conexão com todos os elementares da natureza, já que o nosso corpo é constituído de oxigênio, água, carbono, enfim, terra. Então, nosso corpo está, a nossa até viemos, nós somos formados de poeira cósmica. Então, essa poeira cósmica, essa energia que compõe nossas células, nossos tecidos, pode estar representando o elemento terra. E só ressaltando uma coisa, que 60% do nosso corpo é constituído por água. Então, por aí vemos a conexão, que como esse elemento se faz presente no nosso corpo, na nossa vida. Então, e o calor que pode, nosso corpo, a temperatura do nosso corpo, que representa o elemento fogo. Então, cada elementar corresponde a um elemento da natureza. Então, como eu acabei de explicar nessa visão geral para vocês. Então, agora eu vou estar falando com vocês a respeito do meu altar. Então, o altar é um espaço que todos nós da Wicca temos, da bruxaria natural, magia natural. E é um espaço de energia, onde ali nós representamos os 4 elementos e mantemos uma conexão energética com as energias elementares, com a natureza em geral. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês o meu altar.
Aqui tá um pouco escuro, né? A imagem ficou um pouco escura, mas eu vou estar tirando aqui para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, tem uma pinha. Essa pinha aqui, ela está representando o elemento terra e também está representando o deus cornífero, que é o deus protetor das matas, das florestas. Então ele está conectado ao elemento terra. Então eu vou estar mostrando o próximo elemento, o próximo componente do meu altar, que é a coruja. Então a coruja, ela é uma ave noturna, então ela simboliza a sabedoria, o conhecimento e também está conectada ao elemento ar, representa o elemento ar, com questão à sabedoria, a conexão com o conhecimento, que eu amo coruja, gente, vocês não têm ideia. E a coruja eu uso também para simbolizar a deusa Tríplice, que é a deusa da lua, representada pelas 3 fases da lua, e também a coruja, que também pode representar a deusa na sua forma de sabedoria, conhecimento, a fase jovem, mãe, anciã, que é representada pela lua minguante, lua cheia, ela é jovem, lua cheia, mãe, e lua crescente, anciã. Então a coruja, ela representa, eu uso para representar a deusa. O próximo elemento do meu altar são as pedras. Então aqui eu tenho um cristal, deixa um pouco aqui mais pro claro, e o cristal eu uso para simbolizar a conexão com os elementares da terra, que são os dos gnomos. Então esse é um cristal, então um pouco desgastado. Além disso eu tenho uma ametista e uma ágata de fogo, que está, por além de ser um mineral, também está conectado ao elemento fogo. E aqui eu tenho uma vela. Deixa eu virar aqui. Nessa vela eu tenho o pentagrama dos 4 elementos. E essa vela, ela está simbolizando o elemento fogo, e a cor roxa simboliza a cor do meu signo, peixes, que está conectada, representa a cor roxa. Então, roxo está relacionado à espiritualidade. Como podem observar, meu quarto é roxo também, que eu tenho uma forte conexão espiritual com a natureza, as energias em geral. Então, o roxo representa a espiritualidade. Então, a cor roxa está relacionada bem à espiritualidade e ao 5º elemento, que é o éter, que é o espírito. Lembrando que o pentagrama para cima representa uma conexão com o divino, com a espiritualidade, e o pentagrama invertido, ao contrário do que a grande maioria pensa, ele representa a valorização do plano físico. Então, se você usa ele invertido, você está valorizando mais o plano físico do que o plano espiritual. E na posição normal, você está valorizando mais o plano espiritual do que sob o plano físico, que é o principal, é o que deve ser feito. Então, eu vou estar mostrando aqui um outro elemento, outro componente do meu altar. Então, aqui eu tenho não sei se está dando para vocês enxergarem, mas aqui eu tenho um castiçal. E aqui dentro eu tenho uma vela laranja, um castiçal de pássaro. Também representa o elemento fogo, e o laranja, que é o ciclo, a transmutação de energia.
E aqui, não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu tenho um quadro que eu fiz umas árvores e tem uns duendes para representar os elementares da terra. Então, eu tenho os duendes e os gnomos representados nesse quadro. Eu não vou conseguir tirar aqui para vocês. E aqui eu tenho uma outra coruja também, mas ela não faz parte do meu altar. E essa aqui é a minha ágata de fogo. Minha ágata de fogo, simbolizando o elemento fogo. Desculpem a filmagem um pouco escura, eu vou estar levantando a lâmpada. Então ela está simbolizando o elemento fogo. Além da vela, é claro que a vela acesa também representa o fogo. E aqui eu esqueci de falar, mas eu também tenho na minha pinha, eu tenho um incenso que eu coloquei. O incenso simboliza o ar, o elemento ar. E aqui eu tenho uma concha, e as conchas eu uso para simbolizar o elemento água e os elementares da água. Parece uma concha de búzios, mas é uma concha. Então, pessoal, eu já vou... Então, esse é meu altar. Então, cada elemento simboliza, de forma geral, simboliza um elementar correspondente ao elemento. Então, eu sempre recomendo vocês fazerem o seu altar e se interessar em fazer. É indispensável você ter o seu ponto de conexão, de meditação e de representação da natureza, dos elementares em geral. E onde você vai fazer seus pedidos, magias, rituais, em geral, para cada elemento, enfim. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha sido bem explicado. Me desculpem, esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando, né? Então, desculpem a iluminação do ambiente que não favoreceu, mas o importa é a mensagem que eu quis passar. E no próximo vídeo eu vou gravar um vídeo mais claro, aberto, mas é que aqui realmente o meu celular tá escuro e eu não... A câmera, a filmagem, eu liguei uma lâmpada aqui, mas acabou saindo assim, um pouco escura a imagem, mas eu vou estar gravando um vídeo futuro mais aprimorado e mostrando meu altar com detalhes, com maior clareza cada elemento, para que vocês compreendam melhor a mensagem, como a constituição de cada componente do meu altar, por conta da filmagem ter ficado assim escura. Então, pessoal, agradeço vocês, obrigado. E qualquer dúvida, é só me mandarem mensagem aqui nesse vídeo que eu vou estar respondendo. Então, muito obrigado e namastê, boas energias para todos vocês aí. Tchau, boa noite agora, início da noite, boa noite.